Olá, eu sou Marcelo Oliveira e você está aqui em mais um Projeto Elétrico na Prática, uma série de vídeos onde a gente mostra, aprofunda os conhecimentos teóricos e práticos para os projetos que nós ensinamos dentro do curso Projeto Elétrico, que são eles: instalações elétricas internas, subestações aéreas, medição coletiva e sistemas fotovoltaicos on-grid. Tudo isso em AutoCAD e Revit. Então, qualquer semana nós podemos aprofundar qualquer um desses projetos. Hoje, na aula de hoje, dessa semana, você vai ver aqui, na prática, uma visão macro de como fazer um projeto de um edifício residencial de 20 pavimentos. Agora, essa visão macro vai se aplicar para projetos de subestação ou de medição coletiva. Eu vou aplicar aqui para esse exemplo, mas você pode pegar essa visão macro e aplicar para outro tipo de projeto, como, por exemplo, subestação. Então, vamos lá. Hoje a aula está muito interessante porque você vai aprender todas as etapas do começo ao fim de um projeto de grande porte. Como fazer, como começar, qual é a melhor prática na ordem das suas atividades para um projeto como esse. Então, vamos comigo, seja muito bem-vindo ao nosso canal, a mais um Projeto Elétrico na Prática. Então, um breve recado antes de começarmos essa aula. Nessa semana, hoje é quinta-feira, você está vendo esse vídeo aqui na quinta-feira, no dia 5 de dezembro. Então, você ainda tem a oportunidade de participar do Workshop Projeto Elétrico gratuito. Vou deixar o link na descrição aqui desse vídeo. Nesse workshop, a gente vai te entregar um template gratuito, você vai dar os seus primeiros passos nessa ferramenta e você vai aprender lá também a estratégia para triplicar o seu faturamento com projetos elétricos. Quais são os projetos que estão mais demandados no mercado hoje? Tudo isso nós estamos discutindo dentro do workshop. Então, se você ainda não viu a primeira aula e a segunda aula que já estão liberadas, se inscreve que ainda dá tempo de você participar. E amanhã, na sexta-feira, temos a última aula do workshop gratuito, como triplicar seu faturamento com projetos elétricos. E também, na semana seguinte, na segunda-feira, no dia 9, nós vamos estar abrindo uma nova turma do curso Projeto Elétrico. Então, essa vai ser a sua oportunidade de entrar para uma turma do curso Projeto Elétrico apenas na semana aí, que começa no dia 9 de dezembro. Então, para mais informações, você tem que se cadastrar nesse link que vai estar aqui na descrição do vídeo. Se você está vendo esse vídeo posterior aí à segunda semana de dezembro de 2019, então infelizmente essa oportunidade já passou, mas você ainda pode se cadastrar indo lá no nosso site cursoprojetoelétrico.com.br. vai ter uns campos para você se cadastrar e você vai ser avisado de qualquer próxima turma que vai haver do curso, ok? Então vamos agora começar aqui o assunto. Vamos te apresentar hoje uma visão macro de um projeto. Como assim uma visão macro? Bom, imagina a seguinte situação: você fez um orçamento para um projeto completo, um projeto de instalações elétricas completo, de um edifício residencial de 20 pavimentos, uma torre residencial de 20 pavimentos. É um projeto de grande porte, né? De médio para grande porte, tá? E aí o seu cliente aprovou, está aprovado, seu orçamento está aprovado, lhe mandou aí as plantas de arquitetura, né? dessa torre residencial, e aí agora o projeto está na sua mão. Por onde começar? Tem tanta coisa para fazer dentro de um projeto como esse, que muitas pessoas, inclusive eu também me senti assim, de como é que eu vou começar, por onde é que eu vou começar. Começo pelo cálculo dos quadros de cargas, começo pelo desenho, começo pelo memorial, o que é que eu faço primeiro? Então, meu objetivo aqui nesse vídeo é te dar uma sequência lógica, uma sugestão, tá? Claro, né? É o que eu coloco em prática quando eu vou fazer um projeto desse tipo e eu espero que possa lhe ajudar. Muitas vezes eu já me senti assim perdido e às vezes você até fica naquela situação congelado, sem saber por onde começar e acaba não começando, né? Isso atrapalha a nossa produtividade. Então, essa sequência, o objetivo é justamente isso, para você ter clareza do processo, do início até o fim, tá? Isso aqui é uma espinha de peixe, né? Não se aplica muito para a sequência, mas entenda que é uma sequência que começa aqui na esquerda e termina aqui na direita, passo a passo, tá? Então, uma sequência, uma clareza de passos para você colocar em prática e fazer o seu projeto com mais tranquilidade. Seja você uma equipe, porque nós sabemos que tem muita gente que trabalha com projeto que é uma equipe, a famosa equipe. É uma equipe de um homem ou uma mulher só. Isso acontece muito. Você está sozinho, trabalha sozinho, faz seu projeto sozinho. Então aí é que você tem que ter mesmo clareza para poder dar seus passo a passo lá
uma tarefa de cada vez e depois concluir o seu projeto no prazo. Ou então, se você tiver uma equipe, né, uma equipe de verdade, né, às vezes você tem aí mais de 2 ou 3 pessoas trabalhando com você com seus projetos. Às vezes um é calculista, um é mais desenhista, né? Então você tem que ter clareza do processo como um todo para gerenciar a sua equipe, para delegar corretamente as tarefas de cada um e fazer com que o projeto realmente se case, as etapas se encaixem e você consegue entregar seu projeto no prazo e principalmente sem erros, né? Atendendo todos os quesitos da concessionária para aprovar de primeiro o seu projeto. Tá? Então, a aula de hoje é isso. Acredito que vai ajudar muito, vai lhe ajudar muito. Eu gostaria muito de ter assistido uma aula como essa quando eu estava começando. Infelizmente não existia o canal do curso Projeto Elétrico, né? Não existia nem YouTube, mas tudo bem. Não vou revelar idades hoje aqui. Mas queria muito ter tido esse tipo de orientação e não tive. Então, pensando nisso, eu estou pensando na principal dificuldade que você aí do outro lado da tela pode ter. Então eu penso no que você pode estar enfrentando e eu preparo essas aulas, né? Claro que com a sugestão também de muitos alunos, de muitas pessoas da nossa audiência. Então espero que você tire muito proveito. Então vamos começar aqui agora o conteúdo diretamente ao ponto. Então está aí na sua frente o projeto de arquitetura pronto, você está aí com... Se você já passou por isso, você sabe que os arquitetos preparam um monte de prancha, né? Claro, para um projeto desse porte, você tem lá um monte de prancha em AutoCAD e você tem que começar a trabalhar. Por onde você começa? Bom, vou te dar uma sequência macro aqui que eu vou explorar mais detalhadamente. Mas inicialmente, você tem que começar, primeira etapa aqui, olha, primeira etapa, cargas. Cargas, você tem que definir as suas cargas, você tem que levantar as suas cargas, porque é o ponto inicial do seu projeto. Você vai chegar na demanda ou na potência, na carga instalada, e daí você vai ter uma série de decisões a tomar. Seu caminho vai ter vários rumos a tomar, a seguir. Então, baseado nisso, você tem o primeiro passo, cargas. Depois, uma segunda etapa, macro, é a etapa de cálculo. Os cálculos do seu projeto você vai passar aí na segunda etapa depois das cargas, né? Aí vão entrar vários cálculos. Cálculo da demanda, cálculo de cabos, cálculo de proteção, vários cálculos que eu vou te mostrar aqui. Então, você se preocupa primeiro com as suas cargas. Depois, você se preocupa com os seus cálculos. E depois... Por fim, você vai se preocupar aí com os desenhos. É uma terceira macro etapa. Desenhos, todos os desenhos que você puder imaginar. E existe uma sequência melhor de desenhos que eu vou te mostrar aqui, que eu vou te sugerir para você seguir, que vai te dar mais produtividade, tá? Então você fez as cargas, se preocupou primeiro com as cargas, depois com os cálculos e depois com os desenhos. Porém, quando você estiver fazendo as cargas, você tem que estar anotando o seu raciocínio, a sua memória de cálculo em algum lugar. Então você já vai anotando, todo esse processo, você já vai escrevendo o memorial descritivo e o memorial de cálculo. Está escrevendo as cargas, está relacionando as cargas, já está escrevendo o seu memorial de cálculo e descritivo. Está fazendo os seus cálculos, já está calculando lá em Excel, fazendo umas rotinas, ou então detalhando mesmo no Word os seus cálculos, você já está escrevendo dentro do memorial de cálculo. Então, não precisa escrever em um monte de lugar e depois ter o trabalho de escrever o memorial do zero. Não. O interessante é que você, desde o começo, abre o memorial e tudo que você for escrevendo, tudo que você for determinando do seu projeto, você vai registrando no próprio memorial. Quando você chegar aqui nos seus desenhos, você já vai estar aqui com o seu memorial descritivo de cálculo praticamente pronto. Então, o memorial descritivo de cálculo é uma macroetapa que vai lhe acompanhar do começo até o fim do seu projeto. Por último, aí, quando você tem todos os seus desenhos prontos, você vai anexar lá uma lista de desenhos, lá na sua lista, no seu anexo. Um dos seus últimos anexos do memorial é a lista de desenhos que você já vai ter pronta no finalzinho, e aí você, ponto final aí do seu memorial e ponto final do seu projeto. Então, 4 etapas, né? 3 em sequência, cargas, cálculo e desenhos, e uma macroetapa que vai acompanhando do começo ao fim, que é a escrita do memorial descritivo de cálculo. Então, já tem uma visão ampla e geral de como fazer o seu projeto. Agora vamos detalhar aqui, etapa por etapa, para facilitar ainda mais o seu trabalho. Ok, então, primeira etapa, primeira tarefa que você vai ter que se preocupar são as cargas do seu projeto. E quando eu falo de cargas, eu estou falando de basicamente 2 atividades. Você vai fazer, claro, primeiro, o levantamento de cargas.
aquele mesmo levantamento de cargas que tem lá na 5410, na NBR 5410, onde você vai definir potência de iluminação, quantas tomadas de uso geral, quantas tomadas de uso específico. Agora tem outras cargas que você não tem uma regra muito clara. Por exemplo, quantos elevadores? Quantos compressores numa indústria? Né? Quantos motores você vai ter, por exemplo, para bomba de recalque, para o sistema hidráulico, para o sistema de incêndio? Então isso não é um levantamento de carga, isso na verdade é uma declaração de cargas. A declaração de cargas é porque você vai realmente definir, baseado no projeto de arquitetura, no projeto hidrossanitário, num projeto, por exemplo, se for uma indústria, né, num projeto de produção industrial, quantas máquinas você vai ter lá, qual é a potência de cada máquina, quantos motores, quantos compressores, quantos elevadores você vai ter num pavimento, numa edificação. Então, isso você tem que conhecer do seu projeto, você tem que obter essas informações e você vai declarar essas cargas. Então, juntando o levantamento de cargas com a declaração de cargas, você vai ter aí uma lista de todas as cargas elétricas do seu projeto. Dica: já vai agrupando as cargas. Por exemplo, você definiu lá aparelhos de aquecimento, já agrupa, porque você vai precisar disso agrupado e organizado lá na próxima etapa, que é cálculo da demanda. Bom, você vai precisar de agrupar também os aparelhos ou as potências para força motriz. Agrupe também o grupo de ar-condicionado. Agrupe as tomadas de uso exclusivo. Então você já vai ter tudo bem organizado aí para, na próxima etapa, não ficar a informação, né, distribuída assim e você esquecer de alguma coisa. Então, muita organização nessa etapa aqui de declarar as cargas e de listar todas as cargas do seu projeto. E claro, você vai escrever tudo isso aonde mesmo? Já vai escrever dentro do seu memorial descritivo e de cálculo, porque você já está escrevendo o memorial descritivo nessa etapa. Então, feito isso, vamos agora para a próxima etapa, que são os cálculos. Vou fechar essa parte aqui e vou abrir a parte aqui de cálculos. Bom, quando eu estou falando de cálculo, estou falando basicamente de quê? Dá um zoom aqui para a gente enxergar melhor. Primeiro cálculo da demanda. Então você vai pegar toda aquela lista de cargas, vai agrupar, e aí vai usar as suas tabelas lá da sua concessionária para fazer o cálculo de demanda. Se você estiver falando aí de um projeto, como nós estamos colocando aqui no exemplo, de uma torre residencial, você vai usar aí o critério da área útil para fazer o cálculo de carga, de cálculo da demanda para os apartamentos, né, para os apartamentos tipo. E depois você vai usar o critério da carga instalada para as cargas de uso geral, para a carga de uso do condomínio. Se você estiver falando então de um prédio para um edifício para salas comerciais, né, um centro comercial, daí você não tem o critério de área útil. Você vai usar o critério mesmo da carga instalada e vai usar os fatores de demanda da sua norma, da sua concessionária. Se você estiver falando de uma indústria ou de um hospital, então você vai aplicar fatores de demanda específico para a sua realidade, né? Então vai fazer uma entrevista com o cliente e vai entender o procedimento, o processo dele, e aí você vai declarar lá os fatores de demanda, de forma tal que em qualquer situação, seja uma subestação, seja uma medição coletiva que você está projetando, essa etapa da definição da demanda é fundamental e você tem uma série de opções aí para fazer. Mas é interessante você fazer bem aqui nessa sequência, definir as cargas, faça o cálculo de demanda. Por quê? Porque a partir desse ponto você vai ter uma série de outras decisões. Por exemplo, potência. Potência de quê? Bom, potência, a gente está falando de potência, pode ser do tráfego, ou seja, da sua subestação, ou então pode ser do seu centro de medição. Porque aí, por exemplo, centro de medição você já vai ter que dividir talvez em 2 ou 3. Tudo vai ser determinado pela sua potência, pela sua carga instalada. Então, você vai determinar o transformador e o transformador já vai gerar outras definições. E uma vez definido, então, os transformadores ou os centros de medição, você vai poder definir aí também os cabos e, além dos cabos, né, após a definição dos cabos, você vai definir a proteção. Então, veja que uma coisa depende da outra. Estamos falando aqui, por exemplo, do ramal de entrada. Então, você não consegue definir um ramal de entrada sem definir a potência do tráfego, sem definir o cabo que vai alimentar, que vai ser parte do ramal de entrada. E também qual é a proteção geral desse ramal de entrada. Então, tudo, claro que você tem que definir uma coisa depois da outra e vai consultar as tabelas também. Se você tiver disponível, algumas normas, algumas concessionárias já trazem as tabelas, por exemplo,
para o transformador de 112,5, o cabo vai ser tal cabo e o disjuntor vai ser tal disjuntor. Às vezes isso já está tabelado na sua norma. E às vezes alguma norma também não está tabelada. Então, se não tiver, você vai ter que definir pelo seu critério de capacidade de condução, enfim, levando em consideração a queda de tensão também, mas muitas vezes, pelo menos as que eu já conheci, que eu já fiz projetos, isso aqui já está definido em tabelas. Então, você faz o cálculo de demanda e você tem aí a potência do trafo ou do centro de medição, e aí você já tem também a especificação do ramal de entrada. E aí você escreve tudo isso aonde, de novo? Aqui no memorial descritivo de cálculo. Então, essa etapa de cálculo é a segunda macroetapa. Vimos aí as cargas e vimos agora aqui o passo do cálculo. Agora vamos para a terceira macroetapa, que são as etapas de desenhos. Vamos abrir aqui, eu vou encaixar de novo aqui na tela para vocês verem com mais clareza, tá? Quando nós estamos falando de desenhos, então, realmente é a parte mais trabalhosa e a parte mais pesada do projeto, né? Então, se você está definindo que você vai trabalhar aí com o AutoCAD, então você vai partir para todos esses desenhos aqui em AutoCAD. Se você vai definir que você vai trabalhar no Revit, então você vai partir para toda essa definição aqui, desde lá das cargas, né, que você vai ter que incluir as cargas no Revit, e depois você vai gerar todos esses desenhos aqui no Revit. Nesse momento, é importante que você tome a decisão de qual ferramenta você vai usar. Vamos dar um exemplo aqui de que você está usando o AutoCAD, tá? Então, o que você vai se preocupar agora nessa etapa de desenho? Em primeiro lugar, a planta de situação. Lembrando que a planta de situação muitas vezes já vem também já dos próprios arquitetos, mas nem sempre a planta de situação que um arquiteto prepara, ela tem a mesma riqueza de detalhes que você, engenheiro, eletricista ou eletrotécnico, precisa na planta de situação que vai para a concessionária. Então, tenha muito cuidado, lembre-se de colocar vários detalhes na sua planta de situação, que nem sempre ela já vai vir pronta, tá? Às vezes você pega a planta lá que vem da arquitetura e aí você inclui alguns detalhes. Por exemplo, o código da estrutura mais próximo a qual a sua edificação vai se conectar. Isso não é um detalhe que vem numa planta de arquitetura, mas você precisa colocar esse detalhe na sua planta do seu projeto, seja de subestação, seja de medição coletiva, tá? Se você quiser mais detalhes para a planta de situação, vou deixar um vídeo aqui em cima nos cards desse vídeo para você dar uma olhada lá quais são os erros que a gente pode cometer num projeto padrão concessionária relacionado à planta de localização, planta de situação. Então, dá uma olhadinha lá depois para você ver lá um checklist só sobre planta de situação, tá? Então, desenhada a planta de situação, vamos passar agora para as plantas baixas de instalações. E aí, nesse ponto, nessa subetapa do projeto, o que você vai se preocupar primeiro? Bom, nessa parte você vai desenhar as instalações internas. Por exemplo, você vai desenhar as instalações do apartamento tipo, se for uma torre residencial. Se for uma torre comercial, você vai preparar as instalações da sala tipo, depois do pavimento tipo. E aí você vai indo para todas as plantas arquitetônicas, todas as áreas de projeto, você vai desenhando, projetando os circuitos, né? Nessa fase aqui, nós estamos falando então dos circuitos terminais. E aí você projeta, por exemplo, a área externa, iluminação externa, tomadas, área do deck, área da piscina, todas as áreas que você tiver, áreas comuns, subsolos, coberta, topo de edificação, projete as instalações planta por planta, área por área. Lembrando que você está falando aqui nessa etapa, tenha isso em mente na organização das tarefas. Você está projetando aqui até chegar nos quadros de força, porque aqui você está se preocupando com circuitos terminais. Eu vou até escrever aqui, vamos colocar aqui, circuitos terminais. Então, nessa parte aqui, você está se preocupando com circuitos terminais, tomada de uso geral, tomada de uso específico, carga específica ou circuitos de iluminação. E aí você vai parar essa etapa nos quadros de força. Vou te mostrar um exemplo aqui de um desenho como esse. Bom, por exemplo, veja aqui essa planta de um edifício residencial, um pavimento tipo, né? Você tem aqui 3 apartamentos e uma área comum. Então observe que essa planta é a planta de instalação, desenho, planta baixa da instalação. Você vê aqui a instalação do apartamento, iluminação e tomadas de uso geral e tomadas de uso específico.
que se concentram todas aqui no QLF. Então, morre aqui no QLF. Observe que você não tem uma informação de onde está vindo a alimentação do QLF. Quais são os cabos que estão chegando aqui no QLF? Você não tem, porque essa planta, o objetivo dela é documentar as instalações do pavimento, do apartamento tipo, se fosse um edifício comercial, da sala comercial. E você para o detalhamento no QLF, ou no quadro de força. Em outra planta, você vai mostrar como chega a energia aqui no QLF. Ok, então agora que você viu aí o exemplo, vou fechar essa aba aqui, vou tirar essa nota que eu fiz aqui. Vou fechar esta aba para a gente ir agora para a nossa próxima parte de desenho. Plantas baixas de alimentação. Bom, o que são as plantas baixas de alimentação? Agora que você fez, na etapa anterior, você fez as instalações internas, vamos dizer assim, agora você vai se preocupar com a alimentação. Se você parou no QLF, no quadro de força, né? Agora é a hora de se preocupar com como vai chegar a energia elétrica até esse quadro de força. Então, a distribuição de energia, a alimentação dos quadros. E aí você vai também pegar as mesmas plantas e agora, por questão de organização, você vai desenhar os circuitos de alimentação, de distribuição de potência. E as mesmas plantas que você vai desenhar: pavimento tipo, área comum, subsolo, coberta, áreas do condomínio. Você vai se preocupando em desenhar e mostrar quais são os circuitos, qual a seção do cabo, como é que esse cabo está chegando, por exemplo, de um QGBT principal até um quadro de força, por exemplo, lá no subsolo. Ou de um QGBT até um quadro de uma máquina específica do seu projeto industrial. Então, esse é o momento de você detalhar essa parte. Lembrando que agora, já que você está lidando aí com alimentadores, você vai ter cabos de maior seção e maior número. É a hora de você definir, por exemplo, os leitos ou as eletrocalhas, determinar o espaçamento das eletrocalhas, né, todos os fatores de agrupamento, ventilação, definir se você vai usar leito ou eletrocalha ou encaminhamento subterrâneo, né? Se for subterrâneo, defina as caixas de passagem, o tamanho das caixas de passagem. Tudo isso você vai desenhar pensando aí nos alimentadores da instalação. E depois você vai também, nesse momento, né, já ter em mente aí, já rascunhar o seu esquema vertical, considerando principalmente, né, o caminho do shaft, né? Falando aqui mais de um projeto predial, sempre tem um shaft, né, conforme você viu lá na aula de esquema vertical, e aí você vai usar então o shaft para dimensionar o seu leito e a passagem dos seus cabos. Então, nessa subetapa, você trabalhou aí nas plantas baixas de alimentação. Vou mostrar aqui para você um exemplo de um desenho como esse. A planta tipo de alimentação. Então veja que é o mesmo desenho, o mesmo pavimento tipo, os 3 apartamentos e a área de condomínio aqui. Só que dessa vez você só tem instalações, só tem desenho da alimentação, é uma planta de alimentação. E você mostra aqui, então, olha, mesmo que QLF aqui, agora você está mostrando o encaminhamento de onde vem, aqui tem o shaft, né? Então você vê claramente que vem do shaft até o QLF tipo. E aí você detalha aqui quais são os condutores que estão vindo nesse encaminhamento. Aí bota uma nota aqui, coloca uma nota para ver esquema elétrico, vertical elétrico, que está muito mais detalhado lá. Quais são os cabos que estão passando aqui do shaft para esse apartamento. Também do shaft para este apartamento e do shaft para este terceiro apartamento. Então, dessa forma você tem as informações mais organizadas. Por exemplo, aqui está uma planta de esquema vertical. Nós já detalhamos bastante esse desenho, como fazer um esquema vertical, no outro vídeo. Eu vou deixar aqui nos cards desse vídeo, dessa aula. Você vai acessar ali, pode clicar e assistir depois, se você ainda não viu essa aula sobre esquema vertical, bem detalhado. Mas aqui você está vendo então na prática também um desenho, um esquema vertical. Veja que você tem aí os encaminhamentos e também os circuitos, cada um você tem aqui mostrando no detalhe quais são os cabos de cada tag dessa. E aí você tem a identificação das tags aqui no seu desenho. E você detalha tudo, desde os subsolos até o térreo, planta de pilotis, pavimentos tipos, aqui todos eles, e depois as plantas de coberta e topo da edificação. Então, esse aqui é um esquema vertical.
Pois bem, explicado então aí as plantas baixas de alimentação, você vai se preocupar agora com o ramal de entrada, os desenhos do ramal de entrada. E o que você vai ver lá nesse ramal de entrada? O que você tem que detalhar? Primeiro você vai pensar nos padrões. Que padrões? Bom, se você estiver falando aí de um projeto de subestação, você vai se preocupar primeiro aí em detalhar a sua subestação, né? Se você está fazendo um projeto de subestação, você fez todas as etapas anteriores e agora é a hora de mostrar o desenho da subestação, né? E aqui entra então aqueles desenhos já lá da sua norma. Vou te mostrar um exemplo agora. Bom, e caso o seu projeto seja de subestação, você vai seguir a mesma lógica, a mesma sequência de macroetapas, mas nesse momento aqui do desenho, no detalhamento do seu ramal de entrada ou do seu padrão de entrada, você está falando de um projeto de subestação, então você tem que detalhar a subestação. Aqui, por exemplo, nós temos uma subestação com medição em média tensão, né, uma estrutura dupla, no caso uma estrutura aqui com a sua medição, polimérico em média tensão, e uma outra estrutura de transformação. Então, você pega novamente, você pega esses tipos de desenhos aqui, você tem que extrair igual à sua norma na sua concessionária, porque é o seu padrão, é a sua concessionária, eles querem ver o desenho padrão dela. Então, essa parte do desenho que você tem que pegar da norma da sua concessionária e trazer aqui para o AutoCAD. Ou se você vai fazer isso no Revit, você tem que modelar o desenho da sua concessionária o mais próximo possível lá dentro do Revit. Okay? Então, e aqui eu te mostrei os desenhos de um centro de medição ou então os desenhos aqui na parte de uma subestação. Tanto faz, nesse contexto que nós estamos falando aqui, se aplica os dois. Tá? Seu projeto é de subestação, você segue todos os passos e na hora de desenhar o ramal de entrada você tem que detalhar a sua subestação. Se o seu projeto é de medição coletiva, você vai detalhar no ramal de entrada o seu centro de medição ou então mais de um centro de medição. O que eu quero lhe mostrar é que você vai ter sempre esse componente no seu projeto. Os desenhos, padrão, de acordo com a norma da sua concessionária, de preferência que você vai extrair da norma da sua concessionária. Ok, mas e se você estiver projetando então uma medição coletiva, é a hora de mostrar os desenhos do seu centro de medição, inclusive também com os cortes, né? Com os cortes do centro de medição e os cortes também da subestação. Então, nessa hora aqui você vai detalhar todos os desenhos de padrão, os desenhos padrões da sua concessionária. Vou te mostrar um exemplo agora de centro de medição. Então aqui você está vendo um exemplo de uma planta de alimentação do térreo, ou a planta onde você vai detalhar o seu ramal de entrada. Observe que nós também já fizemos um vídeo que tem aqui nesse canal detalhando esse desenho aqui, detalhando o ramal de entrada, o desenho de uma medição coletiva. Vou deixar aqui nos cards para você ver esses desenhos da medição coletiva. Essa é uma outra aula muito interessante que eu recomendo para você. Mas aqui você está mostrando então desse mesmo projeto, desde o ramal, desde o ponto de entrega, né, do ponto de conexão, desculpe, o ponto de conexão aqui na concessionária, até o ponto de entrega, que fica aqui dentro do centro de medição. Nesse projeto nós temos 2 centros de medição, passando aqui por um CPG. Aqui fica então o ponto de entrega, que é onde começa a medição e onde começa a instalação propriamente dita do cliente, né? Então, nessa planta você começa a detalhar o seu ramal de entrada. Um dos pontos que você tem que se preocupar dentro dos desenhos do seu projeto. E complementando essa planta aqui, você vai ter que ter cortes, né? Os cortes para detalhar esse ambiente aqui, né? O centro de medição. Então você tem aqui uma outra planta, por exemplo, essa aqui, onde você vai detalhar aí o seu centro de medição, vista frontal, vista superior, corte AA, corte BB e os cortes aí de cada módulo, com as dimensões dos módulos. Normalmente esse tipo de desenho aqui, padrão, né, desenho padrão concessionário, você pega na sua própria norma. Pega na sua própria norma lá no PDF da sua norma e transfere para o AutoCAD e só aplica aqui quantos módulos você tem no seu projeto. É muito mais simples, você não precisa desenhar isso aqui tudo do zero, tá? Ok, então detalhado aí os desenhos de padrões, aí você vai se preocupar agora com mostrar no seu projeto o encaminhamento, principalmente o encaminhamento desse ramal de entrada, né? Por onde é que ele vai, lá na sua planta de situação, normalmente a planta térreo, você vai demonstrar por onde o encaminhamento vai passar, por quais caixas de passagem, qual é o cabo, qual é o eletroduto, tudo isso você mostra aqui na planta de encaminhamento principal.
E você vai mostrar de onde até onde? Bom, aqui nesse desenho você vai mostrar do ponto de conexão até o ponto de entrega, que é onde começa a medição, onde tem a medição da concessionária e começa a instalação do seu cliente. Então você vai mostrar aí até o QGBT ou até o centro de medição. Você tem que mostrar isso para a concessionária, né, em termos de aprovação do projeto. O analista vai querer ver como é que está o seu encaminhamento. Você precisa mostrar isso no seu projeto. Tá? Então, você desenhou aí o ramal de entrada. Vou fechar aqui essa parte. Já falamos dos desenhos de ramal de entrada. Por último, você vai desenhar o seu diagrama unifilar. Nesse momento, você já vai ter informação suficiente aí das cargas, do trecho, do tamanho dos circuitos. Você já vai ter talvez até desenhado aí os quadros de carga. Então você agora documenta em linguagem de diagrama unifilar, cria os desenhos de diagrama unifilar do seu projeto. Então dessa forma nós cobrimos aí a terceira e última etapa dos desenhos. Então eu vou fechar essa aba aqui agora, vamos ver agora então no macro, novamente. Ok, então fizemos as cargas, fizemos a parte de cálculos, fizemos os desenhos. Então tudo isso, ao longo de todas essas tarefas, nós também documentamos o memorial descritivo de cálculo. Então, no finalzinho aqui, onde nós estamos, você vai detalhar, fazer os últimos detalhes do memorial descritivo, lista de pranchas, lista de circuitos, revisar todo o memorial, salvar todos os desenhos e aí você está encerrando o seu projeto. Então, eu espero que eu lhe passei então uma macro visão, um macro cronograma de como você deve fazer um projeto assim de médio para grande porte, uma torre residencial, uma indústria, uma torre comercial. Esses projetos envolvem muito trabalho, como você viu aqui. Eu vou abrir tudo aqui para a gente deixar uma visão bem ampla aqui. Aqui está, então olha só o tanto de coisa que você tem que fazer e olha que eu estou tentando resumir, tá? Então é normal de que você talvez não saiba por onde começar, porque são muitas coisas, tá? Então espero que essa sequência aqui tenha lhe ajudado a organizar as suas ideias, organizar o seu fluxo de trabalho para você ou para sua equipe. Então você vai fazer projetos desse tipo aqui com mais clareza, tá? Então, muito obrigado pela sua atenção. Deixa seu like aí nesse vídeo, se inscreve no canal, compartilhe com seus colegas, porque toda semana nós temos conteúdo de qualidade aqui sobre o universo de projetos de instalações elétricas. Forte abraço para você e a gente se vê então na próxima aula.